Sim, a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua. Para que Maria é essa? Eu queria que você passasse lá para o Evangelho de João. É muito importante nós termos esse conhecimento. João capítulo 12. João 12, agora do verso 1 até o verso 12. Até o verso 8. João 12, de 1 a 8. Eu queria que você também lesse comigo, por favor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo culto que estamos prestando. É unicamente pela sua misericórdia e graça que nós estamos aqui. Nós queremos louvar e bendizer o seu nome, Deus, pelo registro da passagem que lemos, e pelo seu Espírito Santo que em nós habita, que nos dá entendimento daquilo que lemos. Senhor, nós pedimos pelas tuas misericórdias que estenda um pouco da sua graça e dá-nos compreensão e aplicação às nossas vidas, Senhor. Nos ensina a partir desse texto lido aquilo que o Senhor quer moldar e aperfeiçoar em nós. Por amor a Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, podem assentar, muito obrigado. O bom perfume para Cristo. Hoje nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher e por isso a escolha de um texto onde uma mulher ela é destacada e ela é honrada por Cristo Jesus. São uma daquelas mulheres que nos surpreendem. E eu, lógico, quero dizer o que falei aquele dia no Dia da Mulher Presbiteriana, apesar desse destaque, é claro que os princípios aqui eles se aplicam a todos nós, a todas as nossas realidades. Mas é uma homenagem à mulher que é nesse mundo ainda muitas e muitas e muitas vezes vulgarizada, desprezada e esquecida. Irmãos, como nós vimos pelo Evangelho de João, nós tomamos conhecimento de quem é essa mulher. Ela é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, a quem Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Marta, diz aí o texto de João, que ela estava presente. Em sua casa, lá atrás no Evangelho de Lucas, nós ficamos sabendo
pelo Evangelho de Lucas, que num momento ela reclamou porque Maria não queria ajudá-la nos seus afazeres. Maria escolheu servir, sentar-se, quedar-se aos pés de Jesus, e Marta reclamava disso, e pediu Jesus, inclusive, que interviesse, que falasse com Maria que ela deveria ajudá-la. E aqui nós, então, começamos a enxergar um resultado bem objetivo e prático do que significa quedar-se aos pés de Jesus. O que significa nós termos tempo, nós nos dedicarmos à adoração de Jesus. Talvez essa refeição que aqui está colocada seja para agradecimento a Jesus, quem sabe, pelo grande milagre operado na ressurreição de Lázaro. E quem sabe, se pudéssemos imaginar o que acontecia baseado nos dias de hoje, talvez enxergássemos, como o Evangelho de João registra, Lázaro numa posição de honra ao lado de Jesus, Marta continuando nos seus afazeres, e Maria, de repente, sem nenhum prenúncio, ela surge na cena agora para trazer um vaso de alabastro, quebrando-o e aromatizando todo aquele ambiente. O texto de Mateus diz que ela ungiu a cabeça de Jesus, e João fala que ela derramou também esse precioso conteúdo em seus pés. E nesse momento, quem sabe, quando ela apareceu naquele ambiente, devem ter surgido expectativa, porque o alabastro, ele em si, por si só, ele denunciava o valor daquilo que estava ali dentro. Era um vaso preciosíssimo, com um tipo de mármore, que era caríssimo, caríssimo. Aqui tem um valor de 300 denários, então você imagina, um denário como um valor de um dia de um salário mínimo. Então seria quase um ano de salário mínimo de um empregado hoje, o valor desse alabastro, desse vaso. Então preciosíssimo. Então as pessoas, quando viram aquilo, provavelmente começaram a imaginar e a desenvolver ideias de qual que seria aquela aplicação. Será que seria doado para obra assistencial? Será que seria doado para as obras missionárias? E a reflexão que quero fazer, irmãos, e extrair daqui alguns princípios para aprendermos a partir das reações. Aqui nós enxergamos algumas reações, elas ficaram registradas para nós e elas podem nos ensinar bastante. E a primeira delas é que pouquíssimas pessoas, irmãos, nesse mundo, pouquíssimas mesmo, elas reconhecem os grandes feitos de Jesus por sua vida a ponto de servi-lo. Existem milhares de pessoas, bilhões de pessoas nesse mundo. Existe um grupo restrito que nós chamamos os eleitos de Deus. Existe um grupo ainda mais restrito, bem mais restrito, que são aqueles que compreendem isso e se dedicam ao Senhor, que se dedicam a servi-lo. Muitos usufruem, muitos são certamente os eleitos nesse mundo, muitos são salvos, muitas são as pessoas que Jesus Cristo morreu por elas. Mas não são todas as pessoas que compreendem isso e são gratas ao ponto de servir a Jesus. Você vê que nesse ambiente tinham ali várias pessoas, mas foi essa Maria, não casualmente, aquela que estava quedada aos pés de Jesus, foi ela que tem essa iniciativa de honrar aquele Jesus que estava ali naquele momento, trazendo aquela preciosidade daquele perfume. E observe que o texto não diz que foram despejadas gotas de perfume. Nós usamos perfumes, todos nós, e o perfume, quanto é mais caro, menos a gente usa, menos é só as provinhas que são colocadas em pontos estratégicos, porque é muito caro. Ela não fez isso, ela não quis aromatizar Jesus, ela quis que todos soubessem do seu amor por Jesus. Por isso ela quebra aquele vaso e derrama e despeja em Jesus.
Que atitude, queridos, que atitude dessa mulher, que mulher preciosa é essa, que derrama, não propriamente do perfume, mas derrama de toda a sua alma, de todo o seu amor, de toda a sua gratidão naquele momento, para demonstrar isso claramente, para que não ficasse dúvidas a respeito do quanto ela amava a Jesus, o quanto ela era grata a Jesus. Irmãos, eu sei, se nós perguntássemos a todos os salvos do mundo, você é grato a Jesus? Todos eles, sem absolutamente nenhuma dúvida, todos diriam que sim. Mas nós sabemos, irmãos, que nem todos estão dispostos a demonstrar essa gratidão. Eles dizem que isso é algo íntimo, do relacionamento íntimo deles com Jesus, que não sentem absolutamente nenhuma necessidade de externar isso, de demonstrar isso. Que atitude diferente dessa mulher. O seu testemunho foi silencioso na ação, mas reconhecido no alcance, na dimensão do que ela fez. Ela fez algo extraordinário, que chamou a atenção de todos. Então, isso é um ensinamento muito precioso, querido. Nós que amamos a Jesus, nós precisamos quebrar as nossas vidas para termos condições de quebrar vasos de alabastro. Jamais, se nós não quedarmos aos pés de Jesus quando fez Maria, jamais nós vamos entregar o que somos e o que temos a Jesus. Jamais. Jamais. Observe que não começou pelo perfume, começou por ela quedar-se aos pés de Jesus. Mas tem um outro ensino que nós podemos muito bem extrair daqui, é que algumas pessoas vão considerar isso um exagero, né? Uma extravagância, né? Você talvez já tenha ouvido isso de alguma pessoa quando você se dedica a servir ao Senhor, quando você se dedica a uma obra de evangelismo, quando você vem na igreja quase todos os dias, quando você vem à igreja 2 vezes no domingo, e as pessoas se admiram disso e acham que isso é uma extravagância desnecessária. Nos ambientes acontecem a mesma coisa. Você vê que num grupo ali reunido de seguidores de Jesus, há queixa e reclamação. E começa, queridos, pelos de casa, infelizmente. No texto de João, ele diz que foi Judas. Mas se você prestou atenção no texto de Mateus, se quiser depois ler o de Marcos, vai estar que foram os discípulos. A reclamação não foi particular de Judas. Talvez Judas tenha sido aquele que externou a opinião do grupo. É como se nós estivéssemos conversando e um tomasse a palavra e publicasse o que estava sendo conversado. Mas Mateus não deixa dúvida que foram os discípulos que estavam entre si, conversando e admirados, não com a alegria do ato, mas talvez enciumados, talvez críticos, porque os seus corações egoístas não entendiam como alguém podia ser tão quedada, tão agradecida, podia amar tanto a Jesus a esse ponto. O texto de Mateus, ele diz assim, vendo isso, indignaram-se, eu estou relendo o verso 8 do capítulo 26, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, por que esse desperdício? Então observe, querido, que não foi apenas Judas, que João, com propriedade, ele diz que ele talvez estivesse interessado, não nos pobres, mas interessado nele mesmo. Ou seja, ele viu ali uma possibilidade de um ganho particular. Ele estava correto em fazer essa interpretação, mas
o texto não deixa dúvida que não foi um só que fez isso. Irmãos, essa é uma realidade lamentável entre nós. Você vê que Marta parece mesmo, essa característica. Maria, tinha essa característica de atrair críticas para si pelas suas ações. Lá na casa delas, quando eles estavam lá reunidos, primeiro foi Marta, que critica duramente Maria, porque ela estava quedada aos pés de Jesus, porque ela estava demonstrando amor e atenção a Jesus. E agora são os discípulos do Senhor, que, intrigados, aborrecidos, enciumados com aquela ação, criticam as suas ações. Queridos, são muitas as pessoas nesse mundo, e lamentavelmente até entre nós, crentes que se admiram quando um de nós se dispõe a amar e demonstrar em maior grau do que nós esse amor. Nós sentimos, parece que ameaçados, porque alguém vai chamar mais a atenção do que nós, porque alguém está se destacando no meio de nós, não por coisas extraordinárias, mas por coisas simples, por demonstrar um genuíno amor e gratidão a Jesus. Queridos, um dos textos que me impacta muito quando eu penso nisso, é quando nós lemos no Evangelho no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós lemos no Evangelho de João, que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus uma prova visível e cabal do seu amor. Não foi algo que estava restrito ao seu coração, de alguém que era possível não se questionar absolutamente nada de Deus. Mas ele prova o seu amor ao dar visivelmente Jesus Cristo para morrer por nós. Como é que nós temos coragem, irmãos, de dizer que isso é um âmbito particular, que o meu amor não precisa ser provado, que Deus conhece o meu coração? Isso é uma realidade. O que nós precisamos ter convicção é de que se realmente nós estamos convictos de que Ele está enxergando o amor, que Ele conhece, é absolutamente certo. Mas se Ele está enxergando o amor, aonde nem seres humanos enxergam, porque nós não somos capazes de, em função desse amor, em função dessa gratidão, fazer quase nada pelo Senhor, como é que Deus enxergaria amor? Talvez Ele enxergue necessidade de salvação, talvez Ele enxergue de fato um eleito de Deus, mas enxergar esse amor, fica de fato a dúvida. Lamentavelmente, querido, nunca faltará em nossas gerações pessoas que classifiquem as demais como extremistas, como exageradas, como pessoas que são fanáticas por Jesus Cristo. Quando vem lá de fora, essas coisas não nos chamam muita atenção. Nós nem nos importamos. Mas o lamentável é quando essas críticas partem das pessoas de dentro, dos discípulos. Quando os nossos irmãos, eles são incomodados, talvez se sintam, mais de uma vez digo, ameaçados, porque nós estamos demonstrando uma compreensão, um amor melhor do que o deles. Se um de nós, irmãos, se levantar para com toda a sua dedicação, para com todo o seu amor, com todo o seu esforço, fazer coisas e obras nesse mundo, todos nós o louvaremos. Faça uma experiência, reflita, tire, extraia da sua própria mente exemplos aonde você mesmo talvez tenha admirado de alguém, de uma pessoa, seja um irmão ou alguma pessoa, que se dedicou muito, muito, muito em função de uma obra, que amava o seu trabalho e era um fiel de dedicação plena mesmo àquele trabalho. Como recebe de nós louvor, admiração. Mas quando alguém faz isso por Jesus, é um extremista, é um fanático. Foi isso que essas pessoas falaram. Para que esse exagero?
Será que não tem percepção do quanto custa esse valor, esse nardo puro, esse alabastro? Será que não tem consciência das necessidades que estão ao nosso derredor? Que coisa, né, queridos? Que coisa, como nós somos capazes de inverter tão absurdamente o amor que nós deveríamos consagrar ao Senhor Jesus. Aqui, preste atenção, querido. Considerando a perspectiva de João, ele denuncia Judas, mas ele escreve isso com anos depois de Jesus Cristo ter morrido e Judas ter sido descoberto como traidor. Compreende? No momento em que aconteceu, ninguém chamava Judas de traidor. Ele era um dos discípulos. E por isso João, escrevendo em retrospectiva, ele pôde identificar que Judas era o traidor, porque os fatos já haviam revelado. Mas no momento do ocorrido, ele era um discípulo, como qualquer um de nós. Ele era aceito no grupo. Apenas Jesus Cristo sabia que ele era o traidor. E os demais não. Tanto é que, junto com eles, criticaram a atitude de Maria. É lamentável, queridos, que as críticas à nossa devoção, amor e dedicação a Jesus partam exatamente do nosso meio. É lamentável isso. Nossa dedicação, nosso serviço, muitas vezes desperta essa crítica. Mas existe também mais uma. Aí são as coisas boas, né? Isso é um incentivo a você que ama e serve ao Senhor. Ainda que haja incompreensão, irmão. Ainda que haja crítica. Ainda que haja palavras de que lhe considere um fanático, um extremista, um exagerado. Preste atenção, querido. Jesus Cristo, a quem você ama, e a quem você está servindo, e a quem você está dedicando o seu trabalho, Ele sabe discernir a verdade do seu coração. Imediatamente, Jesus se levanta na defesa de Maria. Não foi ela que saiu a defender-se. Muito pelo contrário, foi Jesus Cristo que saiu em defesa dela e repreendeu as críticas. E defendeu, porque conhecia o amor daquela mulher, sabia que era sincero, que não era um oportunismo, que era uma devoção a alguém que daqui a pouco não estaria mais presente com eles. Jesus Cristo diz aí, deixai-a, porque a molestais, e agora eu faço leitura no livro de Marcos. Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, preste atenção nisso, querido. Quando você quiser, podeis fazer-lhes os bens. Porque nunca vai faltar pobre ao nosso derredor. Quando você quiser. Mas o que você faz para Jesus não pode deixar de ser feito. Mas a mim, disse Jesus, nem sempre me tendes. Que coisa querida. Inveja, malícia ou ignorância provocaram aquelas palavras dos discípulos. Mas Jesus Cristo, Ele diz que ela fez boa obra. Você percebe, querido? Como é que os julgamentos são diferentes? Como é que Jesus Cristo, que lê os corações, Ele sabe caracterizar exatamente os propósitos dos nossos corações. Para as pessoas que viam externamente, foi um exagero, um extremo. Mas para Jesus Cristo, Ele considerou boa obra e repreendeu os críticos. E Ele viu então, não um valor de um perfume, mas Ele viu o valor de uma vida consagrada. O que torna completamente diferente a perspectiva.
Porque Jesus Cristo, ele não vê valor, querido. Um dia ele estava ao lado de um gasofilácio e uma viúva pobre deu apenas 2 moedas. E ele vê também aquilo e destaca também aquilo. Mas ele não fala do valor, ele fala da consagração daquela mulher que deu tudo o quanto ela tinha. E aqui a mesma coisa. Jesus não está elogiando o valor que foi dedicado, mas elogiando uma vida que foi consagrada. Isso é muito importante que nós não nos esqueçamos, irmãos. Quando você se levantar para dedicar-se muito a Jesus, se prepare. São os da própria casa que vão lhe criticar. São os mais próximos de você que vão se admirar. Mas não se importe não, querido. Jesus Cristo, ele sabe discernir a verdade do seu coração. Mas a gente, em quarto lugar, pode também perceber uma doutrina também extraordinária que permeia toda a palavra de Deus, que é a dos galardões ou das recompensas. Observe que Jesus Cristo prometeu que aquele feito, que coisa, né? Ele seria contado no mundo inteiro nas gerações, para a honra daquela mulher. E aqui estamos nós, né? 2000 anos depois desse feito, relembrando e elogiando e destacando e honrando aquela a quem Jesus honrou. Foram as palavras de Jesus. E isso, queridos, é parte do nosso galardão. Isso são minúsculas provas daquilo que Jesus Cristo fala, que nós não seremos esquecidos, que tudo que nós fizermos para Ele, toda a nossa consagração, toda a nossa dedicação, Ele tem guardado e anotado essas coisas. E Ele não fica esquecido, porque Ele não é homem. De manhã citei, vou citar novamente, Hebreus 6:10, porque Cristo não é homem para ficar esquecido do que nós fizemos e daquilo que fazemos para Deus. Ele não é para os seus filhos, para os nossos irmãos. Ele não é homem para ficar esquecido. E aqui então há uma prova disso. Jesus Cristo, ele promete que para honra daquela mulher e louvor da glória dele próprio, essas coisas seriam contadas nas gerações até que ele retornasse. E isso tem se cumprido. Eu queria lhe fazer uma pergunta, querido. O que falam de você quanto ao seu serviço, quanto à sua dedicação, quanto ao seu amor por Jesus Cristo? Não muito tempo eu fui num velório e conversando, eu ministraria ali no culto fúnebre, e quis saber algumas coisas daquela pessoa. Ah, querido, como é agradável um pastor ter dados para falar de alguém na hora da morte, sabe? Como é bom nós não precisarmos falar genericamente, sabe? Servo e serva de Deus, e não poder enumerar as coisas que aquela pessoa fez por amor a Jesus. O que vão falar de você? O que vai estar escrito na sua lápide? Será que falam de nós que somos críticos, reclamões, que nós não dedicamos nossa vida e nossos bens a Deus? Ou dão um bom testemunho e dizem, não, fulano não, eu sou testemunho do que ele fazia pelo Senhor. Ele amava de fato a Jesus, ele era muito grato a Jesus pela salvação que Jesus Cristo lhe deu. E, para completar, eu prometi que hoje ia surpreender. Para completar,
nós podemos também aprender, irmãos, que existe as coisas certas a fazer, mas existe o momento certo também. Às vezes nós não temos dificuldade de compreender o que nós devemos fazer, mas às vezes nós não conseguimos entender o momento exato de fazê-los. Não foi o caso de Maria. Se você observou a leitura de João, começou assim, 6 dias antes da Páscoa. Foi a última Páscoa que Jesus Cristo passaria com aqueles discípulos, e eles estavam discutindo e criticando alguém que fez uma doação em honra para Jesus Cristo. Que coisa, não é? Será que se nós soubéssemos quantos dias ainda temos nesse mundo, será que nossas vidas seriam como a que temos hoje? Se você se satisfaria com a vida que você tem de consagração a Deus hoje, se você soubesse que não lhe restam muitos dias de vida? Nós não sabemos, irmãos. Por isso a nossa dedicação tem que ser de todo empenho, como a Bíblia nos recomenda, de todo amor e de todo entendimento. É assim que deveríamos fazer. Às vezes nós procuramos coisas para fazer, idealizamos coisas para fazer, mas adiamos o seu início. Não, eu sei que eu devo fazer isso, eu vou começar a fazer isso, e adia. Outras pessoas adiam, pior ainda, né? Uma decisão por começar a seguir a Jesus. Que coisa lamentável, sem saber quantos dias ainda temos nesse mundo. É mais um dos textos preferidos, né? É a morte daquele ladrão na cruz. Um único homem pôde tomar uma decisão na hora da morte. Ao mesmo tempo que nós então nos alegramos pela perspectiva disso ser possível, deveria também trazer a nossa preocupação que um caso apenas está relatado na Bíblia, para que não nos deixasse totalmente à vontade quanto a isso. Da mesma sorte, aquele homem que ajunta riquezas e desejava agora um celeiro maior, ele tem um planejamento, é uma pessoa dedicada. Jesus não critica a sua honestidade, não parecia ser uma pessoa desonesta. No entanto, no conceito de Deus, ele foi chamado de louco, porque ele não fazia para Deus e se preocupava unicamente consigo mesmo aqui nesse mundo. Então, querido, Maria não fez assim. Essa mulher, ela entendeu, pelo Espírito Santo de Deus, que deveria dedicar aquilo a Jesus como uma forma de gratidão. Mas ela não sabia que estava tão próxima à morte de Jesus Cristo. Existe, querido, as coisas certas a serem feitas, mas existe, certamente, o momento certo também de fazê-los. E o momento, segundo a Bíblia, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como foi no dia da provação. Não endureça o seu coração, querido. Se o Espírito Santo tem lhe dito, esse dia certamente é hoje. Irmãos, como aplicação, eu diria que todos nós fazemos parte de um desses grupos, ou dos críticos, ou dos devotos, ou dessas pessoas que estão planejando e protelando. Um desses grupos nós estamos inseridos, querido. Desses eu vejo que um é muito bom, dos que estão fazendo, dos que estão adorando. Se você se viu, amado, dentro de um desses outros grupos, mude sua atitude, amado. Comece a fazer hoje, proponha-se a servir hoje, com mais dedicação, com mais amor. Servir, de alguma forma,
ao Senhor Jesus aqui nesse mundo. Em segundo lugar, observe que Jesus assegura que ela fez o que pôde. O que você pode fazer? Aí talvez você diga, eu já estou fazendo o que posso. Talvez diga isso, talvez seja sincero, mas provavelmente, talvez não, querido, quem sabe? É lógico, Jesus Cristo sabe. Avalie isso na sua vida. Pergunte a você mesmo se você está dando a dedicação que você pode ao Senhor. Pergunte se você está no limite da sua dedicação. Compare com coisas terrenas, veja a sua dedicação pelas coisas terrenas, veja a sua dedicação pelo Senhor, veja o seu amor pelas coisas terrenas, veja o seu amor pelo Senhor. Compare, coloque na balança, é assim que nós temos como medir esse nosso amor. Mas não se esqueça disso, querido. O pouco que você fizer, seja as 2 moedas da viúva, seja o vaso de alabastro caríssimo, Jesus Cristo está atento à sua vida, ao seu coração, e não a esses detalhes. Chama a atenção de Jesus, não é o que nós damos, mas como nós o fazemos. Como está o nosso coração diante dessas coisas. Jesus Cristo atesta que essa mulher fez o que ela pôde. Era o que estava ao alcance dela fazer. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele recomenda que apesar das lutas daqueles irmãos, ele conclui o capítulo 15 dizendo, portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quantos trabalhos vãos nós fazemos nesse mundo, né? Agora mesmo meu filho perdeu o emprego lá em Anápolis. Vão, dedicação vã. Dedicou-se tanto. E qual foi o resultado que ele colheu? Mas em Cristo não, querido. No Senhor o vosso trabalho não é vão. E por fim, querido, Cristo viu a preciosidade do ato e não do perfume. Observa que os homens fizeram um julgamento pelo que viam, mas Jesus fez o julgamento pelo coração, porque ele enxerga o nosso coração. Mas tenha sempre a consideração que o texto ele precisa ser compreendido pelo início do relato da vida de Maria. A primeira vez que nós enxergamos essa Maria com clareza na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Ela está quedada aos pés de Jesus. E quem está quebrantado diante dos pés de Jesus não terá nenhuma dificuldade de quebrar vasos de alabastro caríssimos para dedicar ao Senhor e à sua obra nesse mundo. Creia nisso de todo o coração. Querida irmã, receba como uma homenagem ao seu dia e louvor da glória do Senhor Jesus. Essa é